Bom, eu acho que eu nunca contei diretamente isso pra vocês aqui, mas eu já falei algumas vezes que eu sou um cara intenso, né? Um cara que, pô, começa a falar de emoção, eu choro, eu fico com ódio, do nada eu, porra, falo um monte. Hoje, essa raiva, esse ódio, ele é muito direcionado, né? Eu aprendi a direcionar o meu ódio, eu direciono pra musculação, pro esporte, direciono pro meu conteúdo, então tem vezes que você vê que eu tô muito emocionado, muito intenso, muito emotivo até, né? Não porque eu tô mal, né? É porque eu me jogo, eu me entrego de corpo e alma. E muitas vezes eu jogo essa raiva no meu trabalho para transformar isso, ressignificar isso e transformar isso em algo mais produtivo, algo que me traga um resultado real para a vida, algo que me traga um valor ou até gere valor para as pessoas. E as pessoas enxerguem que eu sou real, velho. Eu sou real, eu sou real. Eu não tô fingindo nada aqui, eu sou esse conteúdo. E eu não posso começar esse vídeo sem falar, mais uma vez, da minha criação, né? Então, o meu pai sempre foi um cara muito explosivo, um cara com um jeito terrível. Hoje, dificilmente eu me apego com algum hater, com algum comentário negativo, porque meu pai era um cara que me humilhava, brigava comigo, tinha ódio e falava coisas horríveis sobre mim. Então, eu aprendi a me blindar muito, né? Aprendi a entrar por um ouvido e sair pelo outro. Hoje, dificilmente alguém vai mexer comigo. Até pode falar a parada mais pesada nos comentários, dificilmente eu vou me ofender. Você vai falar por nada, porque você nunca vai ser melhor do que meu pai em humilhar alguém, em explodir e falar exatamente as coisas que sabe que machuca, né? Então eu aprendi, eu cresci nesse ambiente, eu cresci nesse cenário, né? E por muitos anos eu falava que eu não queria ser igual ao meu pai. Essa fase de criança, né? Meu pai é um cara explosivo, eu via ele brigando no trânsito, eu via ele xingando tudo, Deus e o mundo, eu via ele xingando as pessoas. Meu avô, ele era um cara que, apesar de muito inteligente e gentil, era um cara que não tinha uma boa relação com meu pai. Então isso até explica, né? Meu avô não tinha uma boa relação com meu pai, consequentemente, não sabia muito expressar a relação dele comigo, porque ele não teve o exemplo em casa. E meu avô, ele era um cara que foi muito explosivo quando mais novo e levou essa explosão pro meu pai. E meu pai duplicou isso em 3 vezes. Meu pai era um cara extremamente explosivo. Ele estourava com absolutamente tudo. Ele xingava Deus e o mundo, ele xingava as pessoas, ele xingava a vida, ele xingava o pano, ele xingava a mesa. Tudo que incomodava ele ou existia, ele xingava e se incomodava. O fato de algumas coisas existirem de algum jeito que ele não gosta, ou de algum jeito que atrapalhe ele, ou de algum jeito que simplesmente ele não foi com a cara, ele xingava. Eu tenho uma teoria, inclusive isso eu falo pra ele, né? De que muitas doenças físicas é relacionada a doenças, a personalidades e emoções, né? Você é um conjunto de emoções e vibrações. Se você vibra o ódio, você vai sempre colher o ódio, né? Sempre. Você sempre vai atrair o ódio, você sempre vai nutrir o ódio dentro de você e também externamente. E meu pai teve câncer, meu avô teve câncer e meu pai tem câncer, né? Eu acredito fielmente que o câncer do meu pai, ele veio da raiva, ele veio do ódio. É pesado isso que eu tô falando, mas eu acredito nisso. Já foi inclusive comprovado que muitas pessoas se curaram do câncer por começar a enxergar a vida de outra forma, por começar a levar a vida de outra forma. Pô, Fê, você tá citando coisa holística em um problema grave? Não, cara. Tem estudos científicos sobre isso. Estudos extremamente profundos. O ser humano, ele é sim um conjunto de vibrações e emoções. Se você vive odiando e vive tendo raiva, você pode sim criar ou aumentar uma doença, acelerar uma doença. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a mudar um pouco minha concepção. Muitas doenças que meu pai tem, talvez seja proveniente da raiva que ele nutre na vida dele, que nutriu a vida toda. Será que eu quero replicar isso na minha vida? Eu falava que eu não queria ser igualzinho a ele, mas quando eu comecei a crescer, eu vi que eu era idêntico a ele. Eu era igualzinho ao meu pai. Eu sou em muitos aspectos ainda. Mas eu escolhi hoje, com 28 anos de idade, eu escolhi ser melhor. Eu sempre falei que o papel do filho é ser melhor que o pai. Eu sempre falei que o papel do filho não é salvar os pais, mas sim fazer diferente, ser melhor. E mesmo se você teve uma criação que você não gostou, não é sua missão odiar o seu pai, criticar o seu pai ou a sua mãe, a tua criação. A sua missão é entender que ele fez ou eles fizeram
o melhor que eles podiam na época, ou que eles sim cometeram erros porque eles não são super-heróis, eles são seres humanos normais. Perdoe seus pais, independente do que eles fizeram, de como eles te criaram ou de como eles não te criaram. Perdoe eles. Perdoe, entenda, não guarde raiva no coração, não guarde rancor e siga a tua vida e entenda que você precisa fazer o melhor. Hoje eu entendo isso e resolvi ressignificar tudo desse jeito, mas eu ainda lido com as minhas explosões. Hoje, tô 150 mil vezes muito melhor. É muito difícil eu explodir hoje, muito difícil. Normalmente eu fico mais quieto. Antes eu explodia. Eu explodia em situações cotidianas da vida, então já cheguei a explodir com os meus amigos, já saí na mão com amigos, já cheguei a explodir com os meus relacionamentos. Graças a Deus, isso é brutal, né? Monstruoso. Nunca relei a mão em nenhuma mulher, nunca machuquei ninguém, mas confesso que já passei por uma fase onde eu machucava psicologicamente as mulheres que conviviam comigo, e os relacionamentos que eu tinha não eram tão bons, porque às vezes eu explodia e falava um monte de besteira, exatamente igual meu pai falava pra mim quando ele explodia comigo. Meu pai nunca foi de me machucar fisicamente, ele sempre foi de me machucar psicologicamente, e isso é até pior, né? É uma violência igual. A violência física e psicológica é igual pra mim. Você bater em alguém ou machucar alguém psicologicamente é horrível. Dos dois jeitos é horrível, é tenebroso, é monstruoso. Você jamais deve ser esse tipo de pessoa. E eu comecei a perceber que eu não queria ser igual a ele e eu preciso mudar isso. E eu tava explodindo exatamente igual. E quando eu explodia, eu machucava as pessoas. Eu falava coisas horríveis pros meus amigos e para as pessoas que eu tava explodindo, eu perdi a linha. Eu falava um monte de verdades, né? E que a gente acha que é verdade. A gente até cria uma narrativa de que é minha personalidade. Eu aposto que tem muita gente vendo esse vídeo pensando, é minha personalidade, eu falo mesmo, eu sou assim, eu sou meio explosivo. Quando eu falo e eu estouro, sai da frente. Não, cara. Não é assim que funciona a vida. Existe uma diferença de você ser uma pessoa que explode e você criar uma narrativa de que você é assim e isso é bom. Não, cara, não é bom em nenhum jeito. Ser uma pessoa que explode só mostra que você não tem controle emocional, só mostra que você pode surtar a qualquer momento, só mostra que você é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem controle sobre a tua mente, sobre os seus pensamentos e sobre as suas emoções, uma pessoa volátil, uma pessoa perigosa e uma pessoa ruim de se convencer e de se conviver, uma pessoa desagradável, uma pessoa que, cara, você nunca sabe o que esperar, mas não de uma forma boa. Ela é imprevisível de forma boa. Não, ela é imprevisível de forma péssima. Você não sabe, a qualquer momento ela estoura e manda tudo a caralho, joga merda no ventilador, fala um monte de besteira. Eu comecei a olhar pra minha vida e perceber que eu tava cometendo os mesmos padrões que meu pai cometia comigo. E eu olhei pra vida do meu pai e comecei a perceber que ele não tinha amigo nenhum. Meu pai é um cara mais sozinho, mais solitário. Tem a mulher dele e eu. E a mulher dele aprendeu a lidar com ele, porque é um cara muito difícil. E eu, obviamente, hoje tenho uma relação maravilhosa com ele, porque já saí da casa dele, a gente já se resolveu e tá tudo certo. Ele já tem 70 anos de idade, então eu amo meu pai com todas as forças. Mas eu identifiquei isso. Identifiquei esse padrão. Se você hoje tá vendo esse vídeo, você é um cara que estoura, tem esse jeito de explodir e de agredir as pessoas, seja fisicamente ou psicologicamente, principalmente, agredir com palavras, saiba que as palavras, elas machucam tanto quanto a agressão física. As palavras, elas ficam na memória. É uma coisa que você fala que a pessoa nunca mais esquece. É uma frase que você fala que a pessoa nunca mais vai esquecer e te ver da mesma forma. É uma coisa que você perde a linha, que você vai ser pra sempre ser considerado esse cara. Sempre vai ter essa imagem distorcida de você. As pessoas não gostam de pessoas assim. Meu pai é um cara hoje sem amigos, uma pessoa sozinha. Uma pessoa que falou o que quis, mas também acabou colhendo as consequências dessa atitude. Eu sei que você não quer isso. Eu sei que você quer ter pessoas incríveis na sua vida. E eu tenho que te falar que eu perdi pessoas incríveis assim como meu pai, por causa do meu jeito explosivo de ser. Explodir e falar o que eu queria. Grandes amigos ou pessoas próximas a mim, que quando eu era mais novo eu explodia, falava um monte, e a pessoa nunca mais me enxergava do mesmo jeito. Muitas pessoas me perdoaram e continuam na minha vida até hoje,
Mas muitas pessoas tinham limites demais. Limites ao ponto de falar, cara, isso eu não aceito. E eu quero me afastar de você. E ela tem todo o direito do mundo de fazer isso. Eu acho que com a minha mulher foi aonde eu comecei a ajustar os meus erros, sabe? No começo do relacionamento, eu explodia de vez em quando e falava umas besteiras, como todo casal briga. E depois eu fui começando a ver que eu queria que ela fosse a mulher da minha vida e pra eu fazer isso acontecer, eu não posso mais explodir. Não posso mais desrespeitar a minha mulher em nenhuma situação. Mesmo se ela errar comigo de forma brutal, eu não quero xingar ninguém. Eu não quero ser mais o cara agressivo. Eu quero ser o cara paciente, o cara compassivo, mas não de forma passiva. Ai, o cara é idiota, aceita tudo, todo mundo faz o que quer com o cara. Não, não, não. Eu tenho meus limites, eu continuo igual. A postura, a marra, a confiança, os limites, os valores, a filosofia de vida, tudo continua igual. Eu só nunca vou entregar as minhas emoções na mão de outra pessoa. Eu nunca vou entregar o meu controle pro mundo. Eu nunca vou ficar descontrolado porque eu não sei lidar comigo. Nunca mais. Eu nunca mais vou perder pessoas pelas minhas emoções, pela minha explosão, criando uma narrativa de que eu sou assim. Jamais. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais. E aí eu decidi. Comecei a estudar muito sobre raiva, comecei a entender melhor as minhas emoções, comecei a ter mais inteligência emocional. E tudo mudou, cara. Tudo mudou. Eu comecei a seguir a regra dos 10 segundos, né? Antes de responder, eu contava até 10 e refletia sobre o ato que eu queria. Eu sei que a gente tem muita vontade. Quem explode é como se fosse uma válvula. Você tem muita vontade, é quase que um prazer de, tipo, explodir, soltar tudo. Só que quando você solta a primeira coisa que você queria falar, normalmente você libera uma raiva que ela só tá ali por causa daquele momento. E você nutre essa raiva e ela aumenta. E você não fala só uma frase que você queria, você vai falando um monte de frases, vai revivendo o passado, vai trazendo à tona outros problemas que já se resolveram e vai transformando numa bola de neve de raiva, onde você não constrói nada com a pessoa, não constrói pontes, você só constrói muros. Você cria ressentimento, cria afastamento, as pessoas ficam magoadas, chateadas com você, porque você trouxe à tona coisas que já foram resolvidas, você cutuca feridas, você busca machucar a pessoa, psicologicamente falando. Isso é péssimo, cara. Eu decidi me tornar um cara mais paciente, um cara que nunca vai entregar o controle das emoções pra ninguém, um cara que vai reagir sempre de forma tranquila. E mesmo se as pessoas cometerem erros comigo, eu não quero que ninguém veja o que eu tô passando internamente, não quero que ninguém veja os meus excessos. Não quero. Não quero expor os meus demônios, eu lido com eles sozinho. Eu quero ser um cara considerado calmo, paciente, tranquilo, um cara que gera boas emoções, um cara que, sim, tem limites. Mas os limites, eles são impostos pelo respeito. Eu vou falar uma vez, eu vou falar duas, não vai ter a terceira. Se essa pessoa me desrespeitar e fazer algo comigo, eu não vou gritar, eu não vou bater, eu não vou xingar, eu não vou falar um monte por prazer e ego. Eu vou simplesmente me afastar. E se mesmo se afastando não deu certo, eu vou cortar essa pessoa da minha vida. É isso que eu vou fazer. Se alguma mulher ferir meu coração de forma brutal, eu não quero xingar, eu não quero brigar, eu não quero acabar com a minha vida por um motivo banal. Eu quero simplesmente abrir a porta e falar, pode sair da minha vida, por favor. E ainda vou ser gentil, mesmo que a pessoa não mereça. A atitude da pessoa não deve mudar o meu caráter. As ações da pessoa comigo, né? Não deve mudar a forma como eu respondo. Não deve mudar a forma como eu ajo. Não deve mudar a forma como eu vejo o mundo. E não deve fazer com que eu solte coisas que só fazem mal pro mundo e também pra mim. Eu espero que você entenda isso. Inclusive, eu quero te recomendar pela primeira vez depois de muito tempo. Vocês sabem que a Ordem é um treinamento que a gente tem muito completo, com mais de 190 aulas, né? E é um treinamento, inclusive, muito raro, que hoje não é vendido pra ninguém. A gente não vende a Ordem em nenhum lugar, porque é um treinamento muito valioso. É como se fosse um treinamento de 190 aulas do Fê de desenvolvimento pessoal mais completo. Tudo sobre comunicação, mente, inteligência emocional tem dentro da Ordem. A Ordem é uma lenda, cara. E ninguém mais tem acesso à Ordem, só os alunos antigos que têm. Há um ano já quase, a gente não vende ela, não fala dela, né? E pela primeira vez eu vou dar a oportunidade para você que tá assistindo esse vídeo. Porque se você tem problema com isso, cara, eu tenho certeza que o que vai transformar você de verdade são aulas sobre inteligência emocional
e aulas sobre desenvolvimento pessoal para saber lidar com a sua personalidade, com a tua confiança, com as suas inseguranças, com a sua mente, com a forma como você lida com as suas emoções. Então, eu tenho certeza absoluta que a Ordem é um treinamento que vai te ajudar a ser esse tipo de pessoa que melhora. Então eu vou abrir essa consideração para você que está vendo esse vídeo. Se você quiser acessar a Ordem, é só clicar no primeiro link da descrição. Você não vai conseguir achar a Ordem em nenhum outro lugar. Esse treinamento é um treinamento fechado, que só de vez em quando eu divulgo, quando eu sinto no meu coração que eu devo para um público específico. E se você está vendo esse vídeo, você merece. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela Ordem.